Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha só quem apareceu por aqui, não é mesmo? Bom, quem me segue lá no Instagram, eu já tinha dito pra vocês que eu ia começar uma nova série aqui no canal. E essa série vai ser sobre filmes, séries e documentários que vocês podem assistir pra aplicar nos estudos de vocês. E hoje a gente vai dar início a séries, filmes e documentários que vocês podem assistir para te ajudar a estudar história. Por que eu quis escolher o estudo de história? A gente trata bastante aqui no canal sobre a parte de natureza e matemática. E eu sei que tem uma galera que me segue que tem bastante dificuldade em estudar humanas, e eu acho que a história é a base dessas humanas, né? Porque a gente não consegue estudar, por exemplo, capitalismo sem estudar história. Beleza? Então, só por isso que eu comecei com história. E é uma das matérias que eu mais gosto, então eu acho que tem bastante conteúdo, bastante coisa pra gente dissertar sobre isso, tá certo? Bom, eu vou começar com as séries, a série na verdade, né? Porque eu encontrei uma na Netflix que fosse pertinente pro nosso estudo. Claro, pessoal, lembrando aqui que além de você assistir essas séries, filmes, documentários que eu vou dizer pra vocês, é necessário que você estude o conteúdo, faça os exercícios, logicamente, porque não substitui, tá? Não substitui o teu estudo. É mais pra você ter uma maneira diferente de pensar, de discutir e de entender o contexto. Que, por exemplo, o pessoal que tem dificuldade, a história é muito densa, é muita data, então, assim como no desenho, que você grava alguma coisa, porque você tá desenhando, na série, filme, documentário é a mesma coisa. Como você tem uma imagem, você consegue projetar o contexto e, tecnicamente, a continuidade dele, tá bom? Então, a primeira série que a gente vai falar chama Guerras do Brasil.doc. Mas, se você pesquisar na Netflix, eu acho que esqueci de falar que era da Netflix, né? Se você pesquisar na Netflix Guerras do Brasil, também vai aparecer. Ela fala, logicamente, sobre as guerras do Brasil, mas aqui vai ser abordado tanto o contexto das guerras do período colonial, primeiro e segundo reinado, e um pouquinho de guerras sociais. Então, a gente vai começar a inserir a sociologia aqui, tá? Essas guerras sociais, obviamente, elas têm um contexto que provém dos períodos anteriores, né, pessoal? A gente sabe que foi muito problemática a nossa colonização no âmbito social mesmo, né, no âmbito ideológico, tá? Não vou dar muito spoiler dessas guerras, né, quais guerras são, porque eu quero muito que vocês assistam, porque ele realmente vale muito a pena e quem tem dificuldade vai se apaixonar por essa série, tá bom? Como eu disse, era só essa, e agora a gente vai falar sobre documentários. Eu separei dois, eu vou falar primeiro sobre o que tem na Netflix, pra gente ficar nesse template próximo, tá? E esse documentário, ele chama Democracia em Vertigem. Talvez você já até tenha assistido. E ele vai falar aqui sobre a constituição da nossa democracia, da nossa jovem democracia. Tanto que a nossa produtora, ela é uma jovem que viveu esse período, basicamente, da nossa democracia da década de 80 até a pré-eleição do Bolsonaro, que foi o período que ela fez o documentário, certo? Né? Ela fez... enfim, vocês entenderam. E aqui, pessoal, ela vai fazer a adaptação da vida dela em consonância com a democracia, a constituição da nossa democracia. Então, ela vai falar do amor dela pela democracia, a fase de amor, a fase de desconfiança e a fase de ódio, pessoal. Tudo isso no contexto democrático, né, do que aconteceu, dos processos, das tretas, obviamente, Brasil sem tretas, é Brasil. E então vale muito a pena porque tu entende toda essa constituição sociológica, toda essa constituição histórica, e ela traz muitas entrevistas e muitas reportagens, né, que foram feitas alguns pedaços de reportagem, outras que ela mesma fez e umas que foram jornalísticas mesmo, né? Pra gente entender realmente o que aconteceu e como que era o pensamento das pessoas que estavam envolvidas em tudo isso, todo esse processo, tá bom? Vale muito a pena, né? Ele é meio compridinho, mas se você tem dificuldade em entender o nosso contexto atual, cara, cai matando nele, porque ele é muito bom, tá? E pra gente finalizar os documentários, a gente vai falar agora sobre um documentário que ele aborda a ditadura militar. Pessoal, essa temática da ditadura militar, ela é muito cobrada tanto nos vestibulares quanto no Enem. Até já foi mais cobrado no Enem, mas agora eu creio que não seja tanto. Enfim, a gente não tem muito como saber o que vai vir desse ano, mas é importante a gente estudar tudo, certo? Então, esse documentário, tu vai achar ele no YouTube. Ele também é compridinho, ele é mais longo que esse anterior que eu disse. Ele vai ter mais ou menos umas 2 horas e meia, mas, cara, vale muito, muito a pena. Ele é fantástico, fantástico mesmo, e chama O Dia que Durou 21 Anos. Porque se tu estuda ditadura, tu sabe que a tendência era que a ditadura fosse curta. Só pra terminar com o fogo do processo, mas no fim acabou se apossando do poder, né? E a gente sabe que as tretas que rolaram, as coisas que aconteceram,
E aqui a gente vai ter um viés do nosso repressor, que vai ser o nosso militar, no caso aqui, né? E a gente vai entender o contexto anterior ao golpe, dentro do golpe, e o contexto dos Estados Unidos inserido nesse golpe. Aí a gente entende também como era a mentalidade das pessoas que estavam envolvidas dentro desse golpe e tudo o que aconteceu, a criação dos órgãos, do ICOD, enfim. Não vou dar mais spoiler, porque eu já falei demais e cabe muito a você assistir. Se você tem dificuldade pra entender a ditadura, vai matando nesse também, porque ele é muito, muito, muito bom, tá bom? Tá bom, tá bom. Bom, pra gente finalizar, eu vou falar sobre 3 filmes pra vocês. Seguindo nesse contexto de ditadura, um deles dos filmes chama Que é Isso, Companheiro? E o Que é Isso, Companheiro? Ele vai te ajudar a entender o que não é abordado no documentário. Ou seja, se a gente tava falando do repressor, agora a gente vai falar do reprimido. E eu não sei se você já viu, já te contaram, se você já estudou sobre isso, mas no contexto da nossa ditadura, o pessoal que era reprimido, eles criavam alguns grupos de tipo uma guerrilha pra sequestrar pessoas importantes, magistrados, enfim, a galera aqui da advocacia, assim, do direito, inclusive. Como é que chama isso? Eu vou colocar aqui, que eu esqueci, mas eu vou lembrar, até lá, eu coloco aqui. Enfim, e no Que é Isso, Companheiro, acontece um sequestro de um magistrado dos Estados Unidos, tá? E aqui eu preciso que vocês prestem muita atenção no contexto, ou seja, nome dos personagens, característica do grupo que eles formam, a característica das armas, como eles lidam com o embaixador, lembrei, como eles lidam com o embaixador e como acontece todo esse processo do sequestro. Aí tu vai me perguntar, Manu, mas por que eles sequestraram o cara? O que eles queriam em troca? É muito simples, pessoal. Se você tá sequestrando alguém, é porque você quer ou alguma coisa ou alguém em troca. E nesse caso aqui, eles queriam a liberdade dos companheiros que estavam presos e estavam sendo torturados, tá certo? Sem mais delongas, sem mais spoilers, que eu já falei demais, mas esse filme é muito bom, ele é muito interessante para você entender como a sociedade se comportava nessa época e como que o reprimido ele era visto e como ele mesmo se denunciava, né, socialmente, digamos assim, tá? E agora, pra gente finalizar, eu vou falar sobre 2 filmes que te ajudam a entender o período getulista. Por quê? O período getulista, ele é o mais cobrado no Enem. Todo ano cai sobre período getulista. E o primeiro filme que eu vou falar, eu assisti quando eu era mais ou menos criança, assim, tipo uns 14 anos. Cara, não entendi nada do filme, eu achava que era uma zoeira total aquele filme. E daí depois que eu assisti ele de novo com 18, eu acho, falei, meu Deus, importantíssimo esse filme. Chama Olga. Provavelmente você já assistiu, porque ele é um filme muito famoso e ele vai contar a história da Olga Benário. A Olga Benário, uma judia alemã, que foi pra Rússia militar, participou do Partido Comunista. Daí tu fala, Manu, o que tem a ver com a história do Brasil? Bom, tem a ver sim. O que acontece? A Olga, pessoal, ela fez um contrato de espionagem com o governo brasileiro. Governo não, com o partido de São Paulo, né? O Partido Republicano Paulista. E para que eles fizeram isso? Pra poder dar uma investigada ali, né? Dar uma espionadinha no Vargas pra ver o que o menino tava fazendo. E daí o que acontece? Por que ela vem pro Brasil? Ela vem pro Brasil casada, bem aspas, com o Júlio Prestes, que era o principal militante do partido, do movimento, né? E aqui você vai entender todo o contexto da Revolução de 30, por que queriam dar o golpezão no Vargas pra ele sair do poder. Por isso que eu não entendi quando eu era criança. Por quê? Tu não entende o período. E se tu não entende o período, tu não entende a história. É inevitável tu não entender a história. Então, eu estudei um período antes, tá? De 30 a 45 era Vargas, muito importante. E aqui, pessoal, a gente pode se atentar não só com o romance da Olga e do Júlio. Dei spoiler, mas tudo bem. Mas eu quero que vocês se atentem também como foi tratado esse contexto, o contexto da Revolução, como foi tratado, como o Vargas tratou de condenar a Olga, né? Inclusive foi uma parada complicada, que ele foi maldoso com a moça, não precisava ter feito isso que ele fez, mas tudo bem. Assistam, é muito legal, é um filme que vale muito a pena tu perder 1 horinha, 2 ali, que é muito massa, e aviso, não se deixem levar pelo romance. Obviamente vai estar romantizado alguma coisa ou outra, né? Mas o que é importante pra gente aqui é a ideia, é o contexto, e é vocês prestarem atenção como que foi tratado tudo isso, tá? E pra gente finalizar,
É um filme que tem na Netflix, chama Getúlio. Ele vai falar aqui sobre o último período de governo do Getúlio, que é de 51 a 54, e ele vai tratar dos últimos 19 dias do Getúlio. Vocês sabem que tem aquele rolê do Getúlio se suicidou, ou não. E aqui vai tratar justamente sobre isso, né? Vai ter primeiro o contexto do ataque da Rua dos Toneleiros. Não sei se tu já estudou sobre isso, mas é muito importante. E é muito importante para acarretar nesse suicídio do Getúlio, enfim. E vai tratar bem sobre isso, né? Sobre toda a treta do suicídio do Vargas, sobre o contexto que ele estava inserido, o porquê que ele voltou para o poder e como ele se enfraqueceu tão rápido, sendo que ele era um presidente tão querido aqui no nosso país. Tá certo? Pessoal, então era isso que eu tinha pra falar pra vocês. Eu espero realmente que vocês gostem dessa nova série aqui no canal. Deixem os feedbacks de vocês aqui nos comentários e me digam alguma outra série de... Por exemplo, Manu, quero que tu fale pra mim sobre filmes, séries, documentários que eu posso assistir pra estudar sociologia. Ou livros, enfim. Eu vou trazer também, pretendo trazer aqui pro canal alguns filmes de repertório pra vocês usarem na redação, tá? Espero que vocês gostem. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de curtir esse vídeo, de passar lá no nosso Instagram, @meddesenhos, porque eu sempre deixo pra vocês as capinhas dos filmes, das séries e documentários, e também acaba que vocês vão participando da minha rotina por lá, tá bom, pessoal? Muito obrigada por assistir e até a próxima!